Basicamente, tudo que a gente faz, obrigatoriamente, tem que atender a dinâmica desse flywheel. Isso joga diretamente na visão central nossa, que é ser a empresa mais focada no cliente no mundo, né? Essa é uma foto de Jeff Bezos quando lançou o Kindle em 2007. Esse ano faz 10 anos que a gente lançou o Kindle e partiu de uma ideia muito parecida com essa. E aí, acho que o ponto que é interessante dividir com as pessoas que estão vindo aqui no Green, que tem a ver com interesse com inovação e com criação, é interessante ver como a gente faz essas coisas na Amazon. Não tem um projeto, não tem um produto, não tem uma ideia que comece na Amazon do jeito convencional de uma empresa, que é do tipo, você tem uma ideia, faz um business plan, coloca ele lá, diz se vai dar lucro, se não vai dar lucro. Tudo começa com uma metodologia que a gente chama de working backwards, trabalhando de trás para frente. Esse trabalhando de trás para frente a gente começa com a ideia do cliente. Por que algo seria bom para o cliente? Alguém tem uma ideia do tipo, eu vou criar um aparelho para ler livros. Tá bom, por que isso é bom para o cliente? As pessoas carregam muitos livros com elas, são indecisas quanto ao que vão ter vontade de ler quando estão de férias. Então você começa a desenvolver isso. E daí, pela metodologia, basicamente qualquer ideia ou qualquer produto na Amazon começa com um release. Não interessa se você é um engenheiro, um programador, um administrador, um gerente de projeto, você tem que escrever como seria a notícia que você ia ler no jornal se aquela sua ideia fosse lançada pela Amazon. Então, tudo começa assim. A Amazon lança Kindle, um leitor de livros, né? A partir de agora, todas as pessoas podem encontrar todos os livros publicados no mundo em 1 minuto no seu próprio aparelho. Começa por aí, a gente coloca inclusive as aspas dizendo agora os brasileiros terão acesso a isso, diz Ricardo Garrido da Amazon, por exemplo, e é assim que a gente faz. E depois a ideia vai indo, a gente vai destrinchando isso até chegar a uma solução boa e até a gente fazer as contas de se vale a pena ou não vale a pena lançar. Mas tudo parte de qual o benefício para o cliente, o que isso contribui no longo prazo, como que isso gira aquela flywheel da Amazon e assim por diante. Então, alguns exemplos de coisas que a gente lançou e que começaram exatamente assim, como o Echo, que vocês veem ali no canto esquerdo superior, que é um computador, um assistente pessoal ativado por voz. Tudo começou como seria bom se as pessoas pudessem pedir por voz para acender a luz da sala, para pedir uma música para tocar, para comprar algo na Amazon, para saber como está o tempo na cidade onde eles estão viajando, para pedir um Uber, coisas que você pode fazer com o Echo. É o mesmo princípio que começou quando a gente começou a testar entregas com drones na região de São Francisco, ou quando a gente resolveu lançar uma tradicional livraria de tijolos mesmo lá na região de Seattle, e agora tem uma em Nova York, vai ter outra em Boston, que é um modelo que está sendo testado, uma livraria com um layout diferente, uma apresentação diferente, mas que tudo começou com tudo que a gente já aprendeu sobre vender livros na Amazon.com e como que a gente pode levar isso para uma experiência de livraria tradicional. E até esse botãozinho aqui, o Dash Button, que existe nos Estados Unidos para clientes Prime, que são produtos que você compra com recorrência e você pode ter um botão ali que você aperta e dispara a compra de mais sabão em pó ou macarrão, como é o caso desse botão. Então, todas essas iniciativas a Amazon começam dessa maneira. Começam com uma ideia, por que isso é bom para o cliente, você escreve um release, vai indo de trás para frente até a gente conseguir lançar um produto, e daí tem uma série de coisas que fazem com que a gente consiga desenvolver rápido essas ideias e testá-las. Em particular, o que é interessante para o público daqui hoje, a gente entra no mundo Kindle, que começou dessa ideia aqui, né, entre aspas, porque veio lá do próprio Jeff, uma ideia dele. Queremos ter todos os livros escritos em todos os idiomas no mundo disponíveis para todos os clientes baixarem até 60 segundos em qualquer parte do mundo. E a partir dessa ideia a gente foi desenvolvendo todo o resto. Aqui no Brasil a gente está presente desde dezembro de 2012. A gente já tem hoje, podemos dizer que a gente oferece a mais vasta seleção de livros no Brasil, entre livros impressos e livros digitais. São mais 13 milhões de livros. Desses, quase 5 milhões de livros digitais, de e-books à disposição no Kindle. Entre as coisas que a gente lançou para garantir a maior seleção, foi uma ferramenta para que autores independentes que não têm acesso às editoras, que não conseguem lançar seus livros, consigam em 24 horas ter um livro publicado, aquele livro que estava na gaveta pela Amazon. Vou dar um pouco mais de detalhes sobre o KDP daqui a pouco.
E aí a gente pode comprar livros impressos que entregam em 48 horas aqui na região de São Paulo, por exemplo. Livros digitais que você tem acesso em 1 minuto, seja num device Kindle, seja em aplicativos de leitura para iOS, Android ou computador. E a gente começa a ter uma tabelinha muito interessante entre o digital e o impresso. O fato da gente ter o livro digital faz que o comprador, ao visitar o site da Amazon, consiga ler as primeiras 10, 15 páginas do livro e isso ajudar eles a tomarem a decisão de compra, mesmo que seja o livro impresso. Simplesmente o fato de ter o livro digital ajuda isso. Outra coisa interessante que a gente criou há pouco tempo é o Leia Enquanto Enviamos, que permite que pessoas que compram um livro impresso no site da Amazon consigam já ir lendo a versão digital desse livro enquanto espera nos 2 dias que demoram para o envio do livro. E mais recentemente, a gente está trabalhando com Kindle Unlimited, que é o nosso serviço de assinaturas de livros, né? A pessoa paga R$19,90 por mês e tem acesso a mais de 1 milhão de livros à sua disposição. E a gente já tem 7 das 10 maiores editoras do Brasil com livros no Kindle Unlimited. É uma seleção gigante. Livros, por exemplo, para mim, o meu favorito pessoal tem quase todos os livros do Ernest Hemingway, que é um dos meus autores favoritos. Então eu estou preso no mundo do Kindle Unlimited já faz algum tempo. Voltando aos autores independentes, as pessoas que têm o sonho de escrever um livro ou que já escreveram um livro e o sonho está na gaveta e porque ficaram com receio de lançar, ou que mandaram para as editoras e nenhuma editora deu bola, ou não deu retorno, ou deu uma carta de rejeição. A gente lançou o Kindle Direct Publishing, que está em amazon.com.br/KDP. É uma ferramenta em que, de maneira muito simples, em 15 minutos, você pode subir um arquivo de Word ou PDF, qualquer formato. Você consegue criar sua própria capa ou subir uma arte, se você já criou isso no Photoshop e tudo mais. Você tem uma capa e tem um arquivo em Word, você escolhe o preço do livro e em 15 minutos você completa seu cadastro, bota suas informações bancárias para você receber o dinheiro quando o livro for vendido. Basicamente, os grandes benefícios são a publicação fácil, direto do Word, como eu disse. É uma ferramenta self-service, você não precisa de ajuda de nenhum profissional para criar isso. Eu, por exemplo, quando estava fazendo entrevista para entrar na Amazon, eu tenho uns posts, um blog que eu tinha, estava tudo no Word já juntinho, eu falei, deixa eu testar essa ferramenta. E publiquei meu livro em 15 minutos e foi muito fácil. Inclusive, 50% das vendas do meu livro eu descobri que vem de fora do Brasil. Eu vendi 2 exemplares, a minha mãe comprou um e alguém na Alemanha, por algum motivo, acabou comprando outro. E você tem um acompanhamento em tempo real das vendas, você pode entrar a qualquer momento e saber quantos exemplares venderam do seu livro, qualquer lugar do mundo. Tá disponível em 170 países. E eu acho que o principal ponto que é interessante diferente de um contrato de publicação tradicional, em que você vende os seus direitos autorais para uma editora que passa a ser dona dos direitos autorais durante um tempo, aqui na Amazon os direitos são sempre do autor. Ele coloca o livro no KDP, ele está disponível para ser comprado, o autor escolhe o preço e o livro, os direitos são dele. A qualquer momento ele pode retirar isso, se ele assinou um contrato com uma editora, como eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, e ele sempre tem para si os direitos autorais. E a outra grande vantagem é a condição comercial disso. Diferente do tradicional do mercado, que é 10% ou 15% do valor do livro que o autor recebe no contrato com uma editora, ao publicar no KDP, o autor tem 35% das vendas para ele, e se ele optar por fazer parte do programa KDP Select, que ele é um livro digital exclusivo da Amazon e que pode ir para o Kindle Unlimited, o que aumenta muito a capacidade dele de encontrar leitores, ele ganha 70% das vendas e a Amazon fica com 30%. Então, isso é um modelo que foi lançado junto com a Amazon no Brasil em dezembro de 2012. Imediatamente houve adesão de milhares e milhares e milhares de autores e muitos deles passaram a frequentar nossas listas de mais vendidos. A qualquer dia que vocês entrarem em amazon.com.br, vocês entrarem na nossa lista de mais vendidos, vocês vão ver que dos 100 livros mais vendidos no nosso site, no mínimo 30 são de autores independentes. Isso é um negócio incrível. Muitas pessoas que não fazem parte desse mundo, né, não são dos autores e tal,
costumam falar assim, tratar essa ideia da publicação independente como se fosse um anexo do mercado, como se fosse um detalhezinho. Não, é uma parte muito significativa do nosso negócio, é uma parte muito significativa da leitura no Brasil hoje. Tem a frequência de leitores que costumam comprar livros de autores independentes é assustadora, e a nossa experiência mostra que os leitores não escolhem livro por causa de editora, de alguma editora, ou se é uma editora, se é autor independente. Eles não fazem essa distinção. Eles estão interessados em um livro que seja bem avaliado, em um livro que tenha uma capa legal, que tenha um nome interessante, que tenha uma descrição que lhe interesse, e aí ele se interessa. E isso acontece. A gente não vê nenhuma distinção entre livros. Não existe livro que é literatura de verdade ou livro que não é literatura de verdade. Existe livro e coisas que as pessoas se interessam por ler. E a autopublicação tem avançado de uma maneira muito, muito forte no Brasil. Eu acho que vale a pena dividir com vocês alguns exemplos de pessoas que se deram bem com a autopublicação e o que elas fizeram para se dar bem. Esse cara aqui é o Ryan Santos. Ele é um blogueiro, na verdade é um rapaz que foi fazer faculdade nos Estados Unidos, começou a jogar futebol americano, jogou futebol americano, veio para o Brasil, ele foi comentarista da ESPN sobre futebol americano e tal, e ele tem um blog e ele escreve bem, as pessoas começaram a seguir ele juntou os seguidores, ele juntou o conteúdo que ele tinha no blog, organizou isso e transformou em um livro. Esse livro, que ele diz ter escrito em 5 dias, sem dormir e tal, se chama Hackeando Tudo. Foi o livro mais vendido da Amazon durante muitas semanas. É um baita best-seller. Hoje ele foi lançado em versão impressa pela editora Leia e é um best-seller também. E ele já lançou vários outros livros. Esse cara frequenta a nossa lista de mais vendidos com uma frequência assustadora e tem muitos seguidores e tudo mais em Facebook. Eu acho que vale a pena dividir com vocês alguns mandamentos aqui do Ryan. Eu converso bastante com ele. E eu disse assim, o que você fez para dar um chute inicial? Né? O que você fez para esse livro começar a acontecer? Sobre a ferramenta do KDP, nem preciso falar para vocês da simplicidade. É entrar no site, vocês vão seguir os passos, é muito fácil de fazer, e ele disse a mesma coisa. O grande truque dele foi, ele é muito cara de pau, esse cara, ele é uma figura única. No dia do aniversário dele, ele entrou na página dele no Facebook, todo mundo que dava parabéns, ele falou, aproveita então e compra meu livro na Amazon, e se você gostar, deixa a sua recomendação ali. E isso é o que de fato começou a fazer a roda girar. Eu vou revelar aqui uma coisa, no final vou fazer um apanhado de quais são as melhores práticas, mas essa aqui é sensacional, porque o que faz a roda girar na Amazon se pessoas visitam, pensa naquele flywheel do início da minha apresentação, se muitas pessoas visitam, é porque tem alguma coisa ali. Se muitas pessoas compram, tem mais interesse nisso. Se muitas pessoas recomendam esse livro, botam lá 4, 5 estrelinhas e escrevem um review ali, melhora mais ainda isso. Isso tudo faz com que o mecanismo interno do nosso site dê mais relevância para o título. Então, quando as pessoas procurarem algum assunto, algum título, alguma palavra, esse livro vai aparecer na frente. Quanto mais reviews eles têm, quanto mais boas avaliações ele tem, ele aparece na frente. Quanto mais gente compra, ele aparece na frente. Obviamente, isso é uma bola de neve. Ao convidar todos os amigos no dia do seu aniversário no Facebook a comprarem, ao intimar os amigos a comprarem o livro e, se gostarem, deixar um review ali, o Ryan conseguiu naquele dia fazer o livro dele ser o mais vendido no site por algumas horas, apareceu na lista dos mais vendidos, começou a ganhar relevância, e como o livro é bom, a bola de neve continuou girando e começou a crescer cada vez mais. E hoje ele é um autor de muito sucesso, com vários livros lançados, e inclusive assediado por grandes editoras. É um cara que tem uma bela carreira como autor. Outro exemplo interessante, a Tatiana Amaral, essa escritora, ela é de Salvador, ela é uma administradora de empresas, trabalhava na área de marketing, ela sempre foi uma leitora voraz, leu de tudo. Ela começou escrevendo fanfiction. Eu sei que houve um painel aqui ontem que se falou disso, então isso é uma coisa interessante, porque é um laboratório de você começar a organizar a sua narrativa e testar personagens de uma maneira mais segura. E ela começou escrevendo fanfiction.
E hoje ela é a autora mais lida do Kindle Unlimited em todos os tempos no Brasil. A pessoa... eu disse que tem Ernest Hemingway no Kindle Unlimited, a gente tem livros de Paulo Coelho, a gente tem livros de um monte de gente. A Tatiana Amaral é a autora mais lida no site da Amazon. E ela escreve romances de apelo erótico, o Traições, ali o primeiro livro dela, daí ela teve grande sucesso com Casei Agora. Essa série Função CEO virou um mega sucesso e ela tem livros impressos hoje lançados, você acha em qualquer livraria esse livro, mas começou ali na Amazon. Tem a série O Professor, que está aí, e ela tem umas dezenas de livros e todos eles de grande sucesso. E o que é interessante essa é uma pessoa que construiu a habilidade dela, né, a arte de escrever dela, a partir de ler muito, de testar, de escrever de variações em cima de livros conhecidos através de fanfiction, e depois ela vai para o grupo dela, de fãs dela no WhatsApp, e ela testa os assuntos que ela faz, um primeiro capítulo, alguma coisa, e conta com a opinião do grupo que se interessa pelos livros e pelo conteúdo dela, para melhorar os livros. E daí, quando os livros saem, eles têm um apelo muito forte. Então, aqui o ler muito, escrever muito faz parte do negócio, todo mundo já sabe, e a ideia de um autor enclausurado que escreve o seu negócio ali é uma coisa muito questionável. É muito recorrente a gente ver. Hoje em dia as pessoas usam a rede delas, ou seja, para pedir uma força de ir lá comprar, testar, seja pedir opiniões sobre o texto. Então, assim, quanto mais você envolve a sua audiência, né, os seus amigos, tal, mais chance de sucesso você tem. E para terminar, um terceiro exemplo aqui é a Nana Pavolli. Ela é eu escrevi o nome da Nana errado, é Nana Pavolli, peço desculpas a ela. A Nana é do Rio de Janeiro, ela é uma professora que ela já tinha uns bons 5 livros na gaveta que ela mandou para um monte de editora, ninguém nunca deu resposta para ela. E em dezembro de 2012, no dia que a Amazon lançou no Brasil, nesse mesmo dia, ela publicou o primeiro livro dela no KDP, que já estava ali parado na gaveta. Desde então, ela se tornou um mega sucesso também. Praticamente todos os livros dela chegaram na lista dos mais vendidos e vários dos livros lideraram. Ela tem 22 livros de sucesso. Também ela está nessa frente do romance erótico, que é absurdo, assim, a recorrência das leitoras que consomem esses livros, que leem esses livros, é absurdo. Você está no Kindle Unlimited e a coisa pega fogo e elas vão atrás de um livro, de outro e de outro. A Nana escreveu essa série Redenção, que vocês veem em 3 livros com cara bonitão ali. Foi lançado pela editora Rocco em versão impressa e ela continua tendo os livros no KDP à disposição. Outra coisa interessante, que é o pulo do gato aqui da Nana, ela tem um verdadeiro fã-clube, que são as nanetes, que são pessoas que leem loucamente os livros dela e que também são consultadas por ela. Ela dá vários benefícios para essas leitoras, que são a nova ideia do novo livro, capítulos, como terminar o livro. Ela testa as coisas dentro do grupo e as fãs, as nanetes, ajudam ela a tunar o conteúdo até ter o livro perfeito, né? E isso tem dado muito certo para ela, uma autora de muito sucesso. A gente tem problema quando tem a Bienal do Livro, que a gente leva ela para falar no nosso stand e às vezes tem que chamar segurança, tal, porque tem muitos fãs e a coisa sai de controle até. Então, assim, juntei alguns exemplos, tem vários outros, né? Esqueci de falar que a Nana, no primeiro mês de publicação, em dezembro de 2012, ela disse que ela já ganhou a mesma coisa que ela ganhava como professora, como no KDP, com a venda de livros. 6 meses depois, ela largou a carreira de professora e se tornou autora em tempo integral, e hoje é uma das autoras de maior sucesso do Brasil. Para terminar e dar um sumário aqui para vocês de coisas que funcionam na autopublicação, a ferramenta é muito fácil de usar. Vocês podem entrar, testar, colocar um livro. Acho que uma coisa interessante não pensem no livro como uma obra-prima que tem que estar perfeita e acabada
antes de colocar a beleza do mundo moderno, né? A beleza da internet, a beleza de você ter engajamento com pessoas em praticamente tempo real, é que você pode lançar algo imperfeito e melhorar com o tempo. E isso, o Ryan, por exemplo, faz muito isso. O Ryan, o primeiro livro dele, o Hackeando Tudo, ele lançou sem nem ter uma revisão de texto. Ele lançou e depois foi recebendo pessoas falando para ele, tem um erro de português aqui, tem um erro de português ali. E ele foi corrigindo isso. Ele já deve ter lançado várias versões desse livro ao longo do tempo. Os clientes da Amazon, naturalmente, sempre podem baixar a versão atualizada do livro, pela editora ou pelo autor. Então, assim, um trabalho que está abandonado na gaveta e que você pensa, putz, isso podia melhorar, você bota para jogar, bota no jogo, né? Joga no campo que você vai ter a chance de melhorar isso com o feedback das pessoas, né? Posts dos blogs que vocês têm e que vocês podem organizar para testar a ferramenta, para checar como funciona, para ver o que acontece. Funciona muito, você pode lançar algo de maneira muito rápida e de maneira imperfeita e poder ir melhorando com isso. Segunda coisa, o exemplo que eu dei do aniversário do Ryan, não ter vergonha de se promover, tem que passar um verniz na cara. Lógico que é um equilíbrio muito tênue entre você ficar importunando os seus amigos, enchendo o saco deles todo o tempo, versus pedindo uma atenção para o seu trabalho, mas você tem que encontrar esse equilíbrio e não precisa ter vergonha disso, você tem que se promover de verdade. A ideia de um autor que escreve o livro e depois é problema da editora organizar um coquetel de lançamento, tarde de autógrafos, tal, é uma ideia morta. Você tem que ser você mesmo, né? Eu assisti há pouco tempo um documentário sobre o Chico Buarque, que passou no cinema até, chama Chico, um artista brasileiro, e que ele fala no fim, ele compara a atual profissão dele, que ele é muito mais um escritor hoje, que já ganhou o prêmio Jabuti e tudo mais, do que um compositor, um cantor. E ele fala, na verdade não é tão diferente, é a mesma coisa, você tem que se vestir, tem que ir para um palco, tem que ir lá vender seu peixe, aquela coisa toda, e é exatamente isso. Um autor hoje, para fazer acontecer, ele tem que viajar, tem que fazer palestra, tem que subir no palco, tem que ler trechos, tem que fazer a turnê dele, né? E a rede social é uma ferramenta muito poderosa para fazer isso, você não pode deixar de fazer isso. E por fim, criar a sua própria flywheel, né? Criar aquela bola de neve sua mesmo, que começa. Você tem algumas ferramentas, você pode colocar o livro grátis por 5 dias, todos esses autores que eu mostrei, os exemplos que eu citei, eles fizeram isso. Eles têm a opção de deixar o livro grátis por 5 dias. Eles falam, escrevi o livro, agora eu vou dar de graça. Exatamente. Você deixa o livro de graça, muita gente vai ler o livro. Você anuncia no seu Facebook, pede para todo mundo, aquela história. Muita gente lê o livro. Quanto mais as pessoas leem, algumas vão deixar uma avaliação positiva. Quanto mais avaliações positivas tem, pessoas começam a comprar o livro depois desses 5 dias. E quando as pessoas começam a comprar o livro, a roda começa a girar. É assim que funciona, é assim que se ganha relevância em search, nos mecanismos internos de busca, nas listas de mais vendidos da Amazon. E essa é uma ferramenta muito poderosa. Outra é fazer parte do programa KDP Select, que te coloca direto no Kindle Unlimited, daí você tem todos os assinantes de Kindle Unlimited que podem ter acesso ao livro de maneira gratuita dentro do seu programa, e isso também alimenta essa bola de neve. Acho que esses são os 3 pontos principais. Geralmente a gente faz workshops em praticamente várias capitais do Brasil, em que a gente explica como funciona essa ferramenta, faz um passo a passo, leva alguns autores para conversarem. Então, como hoje aqui eu quis trazer mais assim, quais são as melhores práticas, e quem tiver qualquer dúvida, está aqui, garridor@amazon.com. Terei prazer em trocar experiências, dar dicas, tirar dúvidas para vocês sobre como publicar um livro e ter sucesso com ele na Amazon Brasil. Muito obrigado.